Bem, nesse vídeo nós vamos corrigir os exercícios de aprendizagem que estão na nossa apostila. A primeira questão, tá? Ele quer que você consulte uma tabela periódica e determine a massa molar dessas substâncias, tá? Massa molar, ou seja, o valor do mol. Então, vamos calcular, né, consultando uma tabela, lógico. O enxofre aqui, nota que essa substância é formada por enxofre e oxigênio. Então, uma vez o enxofre, que é 32, tá? A massa dele dá 32. E uma vez o 16, que é o oxigênio, que dá 16. Somando tudo, você vai ter exatamente 48U. 48U é a massa molecular, a massa de uma apenas. O seu mol vai ser 48 gramas por mol, tá certo? Esta é a massa molar, 48 gramas por mol, e é a massa de uma quantidade de moléculas, tá? E é a mesma quantidade de sempre, é padronizada, tá bom? Então, essa é a massa molar do SO. Aqui o ácido sulfúrico, mesma situação, uma molécula formada por vários átomos, então vamos desenvolver. Duas vezes o hidrogênio, que é 1, tá bom? Que dá 2, não é isso? Uma vez um enxofre, que é 32, que vai dar 32. Quatro vezes o oxigênio, que é 16, que dá 64. Somando tudo isso, você tem 98U. Esta é a massa de uma molécula de ácido, uma apenas. Transformando isso em massa molar, você vai ter exatamente 98 gramas em cada mol, tá bom? Então, esta é a massa molar dessa substância aqui. 98 é a massa de um punhado, né? De uma quantidade, né? Um punhado de moléculas, uma quantidade de moléculas, certo? Equivalem a 98 gramas em cada mol, tá? Então, é assim que você calcula a massa molar. Nós vamos ver isso na aula, então é importante saber fazer isso. Aqui, essa aqui é a sacarose. Então, vamos calcular a massa desta molécula, a massa molar. Então, carbono são 12. 12 vezes o 12, que a massa dele é 12, dá 144. O hidrogênio são 22, que 22 vezes 1, que é o hidrogênio, que dá 22. O oxigênio são 16, são 11, né? 11 vezes 16. 11 vezes 16, que dá 176. Somando tudo, você vai ter a massa molecular, massa da molécula. Somando tudo, 4 com 6, 10, com 2, 12, vai 1. 1 com 4, 5, 7, 7 com 7, 14, vai 1. 1 com 1, 2, com mais 1, 3. 342U. Se aquela é a massa molecular, a massa de uma molécula, uma quantidade dessa molécula estabelecida já, que é o mol, ela vai equivaler a 42 gramas por mol. Tá bom? Então, essa é a quantidade em mol. Então, essa é a massa molar das três substâncias aí da apostila. Resolvendo essa segunda questão da nossa lista de aprendizagem, ele te dá 40 gramas de cálcio e 7 gramas de lítio. E pergunta, onde existe o maior número de átomos? A pergunta dele é esse. Onde tem o maior número de átomos? Em 40 gramas de cálcio ou em 7 gramas de lítio? É esta a pergunta. Justifique a sua resposta. Diga por que é assim. Então, vamos resolver. Bom, primeiramente, para eu saber quantos átomos eu tenho, pessoal, a massa não é o parâmetro que você deve se guiar. O parâmetro é o mol, porque o mol, que é a quantificação de partículas, tá? É este mol. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o mol. Porque se você olhar para a massa te engana. Você vai dizer que o cálcio tem mais átomos, porque é 40 gramas. 40 gramas é mais que 7 gramas. Só que não é assim, não é assim. Você tem que... o parâmetro para esse número de átomos, de partículas, é o mol, que é a quantificação, né? Como eu já mostrei para vocês. O mol é uma quantidade, então vamos calcular o mol. Mol do cálcio. Né? Lógico que você tem que consultar uma tabela periódica, né? Lógico. O cálcio, 40U, olha só, 40U. Então, se o cálcio é 40U,
o seu mol vai ser 40 gramas por mol, tá certo? Então, olha só, o mol do cálcio é 40 gramas em cada mol. Este que é o mol do cálcio. Eu tenho exatamente 40 gramas de cálcio. Se eu tenho 40 gramas de cálcio, significa que aqui eu tenho 1 mol. Tá certo? É isso que eu tenho 1 mol de cálcio. E esse mol tem uma quantidade de átomos. Vou fazer a mesma coisa para o lítio. Lítio. Qual é a massa atômica do lítio? 7U. Tá? Se a massa atômica do lítio é 7U, significa que o seu mol é 7 gramas. Tá certo? Olha só. O mol do lítio é 7 gramas. O mol. E eu tenho exatamente 7 gramas. É 7 gramas de lítio. Então, também eu tenho 1 mol. Olha só, tenho 1 mol de lítio. Agora eu posso responder a pergunta. Onde eu tenho o maior número de átomos? Resposta, em nenhum deles. Tá? Em nenhum. Por que não, professor? Porque eu tenho 1 mol de cálcio e 1 mol de lítio. Eu tenho 1 mol de cada. E 1 mol é uma quantificação, é sempre a mesma quantidade, né, de átomos. Então, a quantidade de átomos que eu tenho aqui em 40 gramas de cálcio, como é 1 mol, é uma quantidade X. E 1 mol de lítio é 1 mol também. Então, é a mesma quantidade X. Eu tenho a mesma quantidade, tá? Entendeu? Porque o mol é a mesma quantidade, a mesma entidade, né? A mesma quantidade de entidades, que nós falamos assim, né? De átomos, de íons, de partículas, de moléculas. Tá bom? Então, a resposta é essa. Em nenhuma delas, pois, tá? Em ambos os casos, eu tenho 1 mol, tá? De matéria, tá bom? É isso, eu tenho mol de matéria nos dois, então eu tenho a mesma quantidade. Vamos resolver a terceira questão dos nossos exercícios de aprendizagem. Nessa questão, ele fala que ele tem 280 gramas de ferro. Ele pergunta quantos mols eu tenho, tá, deste elemento, já que eu tenho 280 gramas de ferro. Então, vamos resolver. Primeiramente, lógico, eu tenho que achar quanto é o valor do mol. A base dessa relação numérica é o mol, galera. Então, vamos achar quanto é o mol do ferro. Se eu não sei nem quanto é 1, eu não posso descobrir quantos eu tenho de 280. Então, esse aqui é o raciocínio. Então, primeiro eu tenho que achar quanto é 1. Então, como eu tenho a massa atômica do ferro, 56U, o seu mol vai ser 56 gramas por mol, não é isso? Então, olha só, eu já sei o valor do mol. 56 gramas, 1 mol. 56 gramas por mol. Agora eu posso achar quanto é 280, tá bom? Quantos mols eu tenho. Uma relação numérica simples, uma regra de 3 simples. Você calcula isso, olha. 1 mol vai ser igual a... 1 mol é 56 gramas. Você tem aqui, 1 mol é 56. Então, 1 mol é 56 gramas de ferro. 1 mol é 56. Então, você pode calcular com essa relação qualquer quantidade que você tenha. 1 mol é 56. Quanto é que eu tenho? 280. Então, você joga aqui 280 gramas de ferro. Perceba, massa embaixo de massa. Isso que é o fundamental para você não fazer a armação errada. Massa embaixo de massa. Então, 280 gramas de ferro vai ser X mols. Ó, eu chamei de X. Eu posso colocar qualquer letra aqui. X mols, tá? Então, como aqui é mol, aqui embaixo eu vou achar também o mol, a quantidade de mols. Está resolvido. Pronto. O objetivo do professor de química é que você entenda como se faz essa armação. Esse que é o objetivo. A partir do momento que você armou, o resto é apenas cálculo matemático. O resto é você saber fazer conta. Então, resolvendo essa regra de 3, você sabe que isso é resolvido assim, né? Produto dos meios pelo produto dos extremos, essa frescura aqui de matemática. Então, tem alguns macetes que te ajudam, olha só. X, está aqui a letra. Comece pela letra. X vezes 56, olha, X vezes 56. Então, eu vou botar o 56 embaixo, porque o 56 está multiplicando o X. Quando ele passa para o outro lado, ele vai dividindo. Então, bota logo ali embaixo. Sempre aquilo que está ligado na letra vai logo para baixo, tá? Certo? É isso. Então, 56 aqui. E em cima vai ficar 1 vezes 280. 1 vezes 280 dá 280. Pronto. Então, você vai ter 280 por 56. Divide, faz a conta sem errar. Isso vai dar 5
mols de ferro. Pronto, você já tem a resolução da questão. 5 mols de ferro, tá certo? Então, eu prefiro, isso é uma preferência minha, que você aprenda a fazer por regra de 3, por relação numérica, porque isso não vai te limitar, isso vai desenvolver o teu raciocínio, né? O teu pensamento matemático. Prefiro assim. Mas também você pode usar aquela equaçãozinha que eu falei para vocês lá na aula, né? Também pode ser usado. Eu, particularmente, não gosto que você aprenda a fazer dessa maneira, porque ela te limita a essas 3 variáveis. Ela é uma limitação, tá? Se cair outro tipo de questão que não envolva essas 3 variáveis, você vai ter um trabalho maior para fazer, tá certo? E também talvez nem consiga. Então, eu prefiro, não gosto que você faça, mas cada um faz da maneira que achar melhor, tá? Isso aqui, ó, esta expressão pré-definida, número de mols é igual a massa sobre a massa molar, né? Massa molar. Bom, o número de mols é o que ele está me perguntando. Então, N, não sei o número de mols. A massa lhe deu 280. E a massa molar eu encontrei, 56. Isso aqui é a massa molar. Pronto, ó. Agora você divide um pelo outro que dá 5 mols. Tá certo? Mesma resposta. Vamos resolver agora a questão número 4 da nossa lista de exercícios de aprendizagem. Tá? Nessa questão, ele está perguntando a massa. Qual a massa que existe em 5 mols de gás carbônico dessa substância? Tá? Então, ele quer saber a massa e eu tenho a quantidade de mols. Então, vamos fazer. Primeira coisa que você deve pensar, né, sempre, quanto vale um mol? 1. Você não pode saber quanto é 5 se você não sabe nem quanto é 1. Então, vamos calcular a massa dessa substância, CO2. Então, aqui é carbono. 1 vezes o carbono dá 12, não é isso? Ok? 2 vezes o oxigênio. O oxigênio é 16, que dá 32. Já falei que isso você não precisa decorar, consulta uma tabela se não tiver. Então, isso vai dar 44U. Pronto. A massa dessa molécula de gás carbônico, de uma molécula, é 44U. Então, nesse exato momento, eu já achei a massa molar. Eu já sei. A massa molar é 44 gramas por mol, não é isso? É o mesmo valor. Então, a massa molar é 44 gramas por mol. Isso aqui é uma quantidade de moléculas pré-estabelecida, né? Já falei para vocês. Então, essa quantidade vale 44 gramas. O mol é 44 gramas. Agora que eu já sei que o mol é 44 gramas, fica fácil você pensar quanto é 5. Se você tiver uma boa matemática em mente, você já sabe até o que fazer. Se 1 mol é 44, 5 mols é só multiplicar por 5, 44. Pronto. Está resolvido, tá bom? Mas nem sempre vai dar para fazer de cabeça. Então, o ideal é que você aprenda a armar, né, a conta. Então, 1 mol é 44 gramas. Olha só. 1 mol, 44 gramas de CO2. 1 mol. Eu tenho 5, então, 5 mols. Perceba, mol embaixo de mol. É isso que é fundamental você entender. E aqui eu acho a massa de 5 mols. 1 mol é 44, 5 mols vai ser a massa. Vou botar aqui o M, né? Pode ser o X, pode ser qualquer letra aqui, é você que decide. Vou botar o M. Pronto, dá para achar essa massa aqui de 5 mols? Dá. Uma regra de 3. Pronto, desenvolve. A massa vai ser... Eu já falei para vocês, comece pela letra, é bom. 1 vezes M. 1 vezes M, então vai ficar M. Não vou botar nada aqui embaixo, tá? Porque 1 vezes M vai ficar M direto. E 5 vezes 44. 5 vezes 44. Pronto, está resolvido. 5 vezes 44... 220 gramas de CO2. É esta a massa que eu tenho de 5 mols de CO2. Tá bom? Resolvido. Ah, professor, eu posso fazer pelaquela formulazinha lá? Pode, cara. Não recomendo, mas pode. Número de mols vai ser a massa sobre a massa molar, não é isso? Então, o número de mols, quanto é? 5 mols. Ok? A massa é o que eu quero achar, a massa. Não tenho a massa. E aqui embaixo, a massa molar, 44. Pronto.
Agora, dá para achar massa? Dá. Passo o 44 para o outro lado, né? Vou escrever ao contrário para ficar bonitinho, né? O 44 vem para cá. Mas já escrevo invertido. Então, vai ficar massa igual a 5 vezes 44. Tá bom? Então, a massa vai ser 5 vezes 44, 220 gramas, tá? De CO2. Mesma resposta, né? Lógico, tem que dar a mesma resposta. Tá bom? Veja essa questão número 5 da nossa apostila, né, de exercício de aprendizagem aí. Se 3 mols de um elemento, é um elemento que não fala qual é, mas 3 mols tem massa de 120 gramas, qual a massa molar desse elemento? Essa é a pergunta, tá? Então vamos desenvolver a questão. Bem, primeira coisa, tá? Ele já me deu uma relação numérica montada. 3 mols vale 120 gramas. Então, olha só, 3 mols, isso aqui ele te deu, ele afirmou que isso aí é verdade. 3 mols tem 120 gramas, então 3 mols, 120 gramas, tá certo? É isso, ó. Então, tá armado já a relação numérica, a regra de 3. 3 mols, 120 gramas. O que ele está perguntando para você? A massa molar. O que é a massa molar mesmo? É a massa de 1 mol. Então, você joga aqui, olha, reduz para 1 mol só. 1 mol vai ter uma massa que é a massa molar, tá certo? Então, esse M aqui é a massa molar. Sabe por quê? Porque é a massa de apenas 1 mol. Tá resolvido, tá bem? Direto. Então, você resolve essa regra de 3 assim, ó. Então, 3 vezes M. Olha aí. Como esse 3 é vezes o M, você bota o 3 embaixo. 1 vezes 120, que dá 120. Então, fica 120 por 3. 120 por 3 dá 40 gramas, tá? Por mol, em cada mol. Está aqui a massa molar, 40 gramas por mol. 3 mols é 120, então 1 mol é só dividir isso aquilo ali por 3. Pronto. Então, está aqui, ó, 120 por 3, 40 gramas por mol. Então, esse é o raciocínio para resolver, tá? Professor, posso resolver pelaquela formulazinha, aquela expressão já? Pode, não recomendo, mas pode. N é igual a massa sobre a massa molar. Então, vamos lá. Quantos mols eu tenho? 3. Qual é a massa que eu tenho? 120. Qual é a massa molar? É isso que ele está me perguntando. Pronto. Agora você desenvolve e vai chegar na mesma resposta, tá? Cuidado, que aqui muito aluno erra aqui nessa formulazinha, tá? Porque o M, ele está embaixo. Quando ele está embaixo, aí o cara acaba errando, né? E a nota dele vai para baixo mesmo. Olha só, eu passo o M para cá, vai ficar multiplicando, e o 3 vai para lá para baixo. Então, para baixo, né? Então vai ficar assim, ó. 120 dividido por 3, tá? O M vem para cá para cima e o 3 vai para lá. Então você inverte aqui. 120 por 3, 40 gramas por mol. Tá bom? Mesma resposta. Tá certo? Na questão número 6, nós temos o seguinte. 10 gramas de NaOH, é isso que ele tem, dessa substância, 10 gramas. Quantos mols eu tenho? Essa é a pergunta dele. Quantos mols eu tenho? Bom, já fiz uma questão parecida com essa, tá? De uma outra substância. Primeira coisa, para eu saber quantos mols eu tenho em 10 gramas, primeira coisa é saber quanto é 1 mol. Se você não sabe nem quanto é 1, dificilmente vai saber quanto é 10 gramas, tá bom? Então, quanto é 1 mol? Fazendo o cálculo aqui. O sódio é 23 vezes 1, porque só tem um sódio, né? Dá 23. O oxigênio é 16 vezes 1 também, que dá 16. Já sabe que isso você não tem que memorizar. O H é 1 vezes 1H, que dá 1. Somando tudo, né? Vou fazer até aqui, ó. Somando tudo, você tem 40U, tá certo? 40U, 40 unidades de massa atômica, essa estrutura tem de massa, tá bom? Uma só. Bom, quanto vai ser o mol dela, então? O mol dela vai ser 40 gramas por mol, não é isso? Esse que vai ser a massa molar dessa estrutura, tá? Dessa substância. Tá? Essa substância tem massa molar de
40 gramas por mol. Bem, você já sabe, então, quanto vale um mol. Um mol é 40 gramas. Ele tem 10 gramas só, né? Então, ele tem menos de um mol. Veja só, menos de um mol. Se um mol é 40, ele só tem 10. Então, vamos fazer a armação. Um mol, perceba que é sempre a mesma maneira, tá? Aprendeu a armar, não tem mais problema. Sabe armar, aprendeu o raciocínio, você faz qualquer questão. Um mol, 40 gramas, tá? Um mol, 40 gramas, tá bom? Se um mol é 40 gramas, quanto é 10 gramas? 10 gramas. Perceba que é massa embaixo de massa. Então, 40 gramas é um mol. 10 gramas vai ser X mols. Então, eu botei X aqui, tá? De novo. Então, olha, note que o X está embaixo de mol, porque a pergunta é quantos mols? Então, X mols. Está resolvido, tá? A armação é essa. Parte daqui é matemática. X vai ser igual, né? 40 vezes X, olha só. Não fica o 40 vezes X? 40 vezes X. Então, você sabe que você bota embaixo, 40. 1 vezes 10 em cima. 1 vezes 10, que dá 10. Então, você tem 10 sobre 40, tá? Resolvendo, proct, fica 1 sobre 4. Aí você faz a conta, 1 dividido por 4, sem errar. 1 dividido por 4 dá 0,25, tá? Mol. Então, veja bem, você não tem nem 1 mol, nem meio, você tem 0,25 mols, tá certo? Essa é a quantidade que você tem, não chega nem a 1. Por isso que é menos de 40, né? 40 não é 1 mol, ele só tem 10, então isso equivale a 0,25 mol, ok? Só posso fazer por aquela formulazinha lá? Pode, dá para fazer. Não recomendo, mas dá. Então, vamos fazendo por aquela fórmula. Então, você tem número de mols, é massa, sobre a massa molar, que é o mol. Então, o número de mols, que é o que ele quer descobrir, olha quantos mols, N. A massa é 10 gramas, né? A massa que ele deu é 10 gramas. Embaixo é a massa molar, a massa de 1 mol, que é 40. Okay? Então, fica 10 sobre 40. Faz a conta, ploct. Fica 1 sobre 4, que é 0,25 mol. Tá bom? Então, essa é a quantidade, o mesmo valor.